Tá tudo na cabeça, tá tudo na cabeça. 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 Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, esse é o podcast Tá Tudo na Cabeça, na sua terceira edição experimental, colaborativa, educativa e muito divertida. Vamos juntos colocar em prática que tá tudo na cabeça e precisa de um empurrãozinho para um papo legal como o nosso para virar a realidade. Para vocês, estamos chegando. Eu sou o Guerra, esta é a Adriana. Estamos aqui com o nosso querido Nicolas. e o nosso estagiário premium. Leandro. Muito bem, como estão todos? Bom, eu tô ótima, né, na presença de vocês. Não poderia ser diferente. E aí, vamos viver todas as etapas desse aprendizado juntos? Vamos conversar sobre marketing, sobre como fazer ele acontecer de verdade na vida da sua empresa, do seu negócio e da sua ideia. Sempre trazendo novas conversas de mercado que tem muito a contribuir. É muito bom a gente poder pular algumas fases aprendendo com quem já passou por isso. O que é que você diz, Nicolas? É processo, né? Processos importantes que vocês estão fazendo agora, estão aprendendo na prática e evoluindo na prática também. Então, é a melhor forma. Aproveitando a deixa que ele já falou. Então, hoje nós teremos aqui Nicolas Nobre. Nicolas. Diretor de arte da Digital College. Digital Nossa College. escola querida de habilidades digitais. Sigam Digital College. A melhor do Ceará. Melhor do Ceará. Presidente do Instituto Ação e Reação, que você vai falar melhor no decorrer do processo. Criativo, disruptivo, super parceiro, que topou vir dividir com a gente um monte de informações importantes. Pra E um quem grande quer líder. trabalhar em Ai, meu Deus. designer. Isso é estagiário. Seja bem-vindo, Nicolas. Grande Nicolas. É uma felicidade estar aqui, satisfação. Agradeço primeiramente pelo convite. O que vocês estão fazendo aqui é muito legal. É uma iniciativa que vai ajudar muito no processo de aprendizado de vocês. Vocês estão aprendendo na prática, o que é um dos pontos que eu mais bato com o Leandro, né, também. Quando a gente está trabalhando junto, eu sempre tento mostrar para ele que quando a gente está na prática, existem inúmeras possibilidades, tanto acertos como os erros, e a gente tem que aprender com os dois, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que na nossa área de marketing, quem ficar muito preocupado só com acerto, acaba deixando de fazer muita coisa, né? Com A certeza. gente tem que fazer aquela base, errar um pouquinho, consertar logo e fazer a base teste, o que vai funcionando. No designer, como funciona essa parte no design, Nicolas? Como seria isso um pouco? A questão, né, do acerto e do erro na parte do design vai muito da parte como o profissional olha quando recebe um briefing e vai construir uma peça. A gente, dependendo do lugar que ele está trabalhando, dependendo da forma como ele trabalha, ele pode ter uma liberdade criativa muito grande a ponto de poder sugerir ou determinar como as coisas acontecem. Então, quando ele ganha essa liberdade, automaticamente ele ganha responsabilidade, porque é ele quem está designando o que acontece e como acontece. E na questão de acerto e erro, quando existem processos já firmados e que precisam ser obedecidos, existe a possibilidade, claro, de erro. Só que essa possibilidade diminui. Mas mesmo assim, quando existe o erro, a gente tem que entender que o erro ele faz parte, vai acontecer e que ele deve acontecer algumas das vezes. Eu falei com o Leandro essa semana no trabalho sobre uma situação de trabalho que eu deixei acontecer, que ele estava fazendo uma apostila e eu vi que ele estava fazendo errado algumas coisas e eu deixei ele fazer. Deixei ele terminar a apostila inteira e aí chamei, Leandro, chega aqui, vamos revisar essa apostila. E aí a gente revisou ponto a ponto. E aí ele viu que o que dá errado lá em cima implica no resto do processo todinho. Então, os pontos que eu consegui levantar com ele, quando eu coloquei outra apostila no outro dia, ele já entendeu a maioria dos processos e do porquê devem ser daquele jeito. E aí, Então, Leandro? Você deixou ele... Pois é, eu fazer tava o erro, aqui, né? aí eu fiquei olhando pro Leandro. E aí, Leandro? Não, e aí que eu aprendi com o meu erro e hoje eu já tô uma...
Fale bem de frente aqui no microfone para captar bem. Porque nós estamos aqui em teste, 1, 2, 3, até para aprender a falar no microfone. Tudo aqui. Eu aprendi a estrutura básica que era para eu fazer, pois existem alguns modelos certos de apostila e eu tinha que acertar. E quando eu comecei, o Nicolas tinha me explicado como é que eu tinha que fazer e eu estava seguindo esses passos. Porém, pequenos detalhes no design, às vezes, acabam com todo o processo. Porque, como ele falou, o que implica lá em cima vai afetar lá embaixo e eu tive que refazer quase tudo por conta de alguns espaçamentos que eu não estava conseguindo fazer nos textos. Mas a hora que ele pontuou, você conseguiu identificar o erro lá em cima? Consegui. A hora de fazer a revisão, Uhum. como foi esse processo? E hoje eu tô mais detalhista, eu tô prestando mais atenção no meu processo de criação da apostila e eu já tô em fase de evolução. Já tô quase chegando lá para não ter mais essas conversas de erro e acerto com o Nicolas para ele me explicar como é que eu tenho que melhorar. Mas eu gostaria de saber quem é Leandro. Porque Leandro falou e não se apresentou. Eu e o Garra já estamos na 3ª edição, né, Leandro? Você também, mas você está no back, né? Sim, meu nome é Leandro, sou aluno também da Digital College, estagiário, e vou entrar agora na turma de design. Eu tenho 19 anos e essa área que eu sempre procurei desenvolver mais, pois eu sempre me senti perdido nesse mundo de negócios. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, eu não sabia como é que eu poderia evoluir. E aí, quando deu a pandemia, eu comecei a estudar mais sobre o negócio. Eu comecei primeiro com drop, não deu certo, continuei estudando, que eu estava errando, até acertar. Porém, eu ainda continuei errando. E isso me levou a ficar... eu não conseguia mais ter foco no negócio. E depois que minha mãe conheceu a Digital College, ela me chamou para lá para assistir algumas aulas, para ver se eu gostava e continuava a estudar. E... Você gostou mais foi das aulas ou da galera? A turma 1 da Digital College. Então, O Leandro é o estagiário do Nicolas agora, é isso? Exatamente. Nicolas, você acabou de fazer de ensinar ele sobre a percepção de um erro, né? No caso, ele aprendeu contigo isso em poucos dias de trabalho. Foi assim contigo ou você teve um mentor a seguir? Como foi o seu processo de construção? Isso, é um ponto legal que você levantou agora. Muitas das coisas que eu estou aplicando hoje com o Leandro, de ensinamento, de liderança ou de qualquer coisa relacionada a processos, eu venho acumulando isso desde sempre em todas as coisas que eu me meti a fazer. Então, eu estou no design desde os 14 anos e eu já fiz muita coisa para todo tipo de negócio, ou de graça, ou sendo freela ou pago. E toda essa carga de experiência que eu fui vendo como cada pessoa tinha a forma de gerir, eu fui criando e absorvendo cada forma. Então, eu via uma coisa assim, por exemplo, gestor A tem tal forma de agir e não é tão legal, veja assim que poderia ser dessa forma e tal. E aí agora eu estou tendo a oportunidade de liderar alguém, né, pela primeira vez. E todo esse conhecimento que eu absorvi dos meus antigos gestores, das antigas pessoas que me lideraram, eu estou passando agora com o Leandro. Então, esses processos que eu estou tentando colocar com ele, alguns eu já vivi, outros eu não vivi, mas queria ter vivido. Então, é tipo quando a gente nasce e queria que fosse diferente, entendeu? Com a família, Legal. ou coisa parecida, Legal. que poderia ser diferente. As possibilidades são inúmeras. Então, por exemplo, um exemplo. A mãe que eu não tive, eu vou ser pro Leandro. Eu vou ensinar Maravilha. o que ele não sabe ainda, porque ele está chegando agora na comunicação social agora, né? Então, ele tem muito a aprender. Então, é importante que ele entenda os processos básicos ou as coisas que podem levar ele a ter erros, às vezes, patéticos, que são coisas bestas mesmo, que a gente passa despercebido. Maravilha. Porque o designer, enquanto profissão, ele tem que ter um olhar crítico muito grande.
Porque qualquer detalhezinho é passível de alguma coisa maior, né? Então... Nicolas, aproveitando aqui, né, que a gente está falando de design, de tudo, nosso projeto ele é muito focado na questão de construir um podcast. A turma aqui não tinha noção nenhuma, nem para onde vir. Não sabia o que era uma mesa de som, um microfone, e aí a gente está aprendendo isso. Não sabia, agora já estou me sentindo o Emílio Sulita aqui já. Então, a ideia de te convidar, de ter você que, né, é próximo da gente, que tem muita expertise e que vem arrasando aí na Digital College com designer, a gente te trouxe aqui para que você dê umas dicas da importância do designer dentro do podcast. Porque a gente acha que é só chegar aqui, ligar muita gente acha, chegar aqui, ligar o microfone, falar, mas tem toda uma estrutura, desde a televisão que está ligada, desde de um trabalho de divulgação, de Instagram. Então, a gente gostaria que, na tua expertise, tu falasse, focado do teu conhecimento, o que é que o designer pode contribuir com excelência para o podcast ser um sucesso. Pronto. Quando a gente fala de um podcast hoje, né, a gente está falando tanto de um produto sonoro, como um produto audiovisual, que hoje a gente tem as redes sociais, Instagram, YouTube, então as pessoas, algumas escutam através das plataformas de streaming ou assistem essa conversa como está aqui agora, vendo as pessoas e escutando elas. Então, a tarefa de um designer nesse ponto do processo é identificar de qual forma as melhores maneiras podem ser tratadas aquele podcast. Então, se a gente está falando de um podcast que é intitulado como Tá Tudo na Cabeça, a gente está falando de uma situação que são coisas que aparecem e vão surgindo. São ideias. Brainstorm, insight, são coisas que aparecem que nem todo mundo pensa. E dentro de um podcast, a gente pode trabalhar a parte visual de 3 formas. Tanto só com foto, só com vídeo, ou trabalhar com um card 100% estático, só com texto, que a gente chama de alt-type, que são aqueles cards onde a gente foca no texto, no conteúdo do texto, e não traz nenhuma ilustração como algum tipo de foto. Então, no podcast, um dos pontos mais importantes quando a gente vai levar esse conteúdo para captar essas pessoas, para que elas nos escutem, no audiovisual, levar trechos importantes que as pessoas vão se identificar ou que vão ser importantes para elas. Na questão da fotografia, quando a gente trabalha com fotografia dentro do podcast, a gente pode trazê-la para várias situações, tanto como para as capas do YouTube, como para as capas dos stories, dos destaques, ou para as guias do Instagram. Então, as fotos elas vão servir para esse tipo de situação. E no caso do design em si, ele vai vir como um complemento de identidade de vocês. Então, o podcast Tá Tudo na Cabeça deve ter uma linha editorial que identifique que são vocês. Vocês têm uma genética única, assim como todo podcast. No olhar crítico do Nicolas. Eu fiquei com medo agora. Passa o briefing. Como seria esse... Meu Deus. Como seria o Tá Tudo na cabeça do Nicolas? Eita, é corajoso. O Tá Tudo na cabeça do Nicolas, né? Que eu costumo dizer que não é uma cabeça nem um pouco normal, né? Diga-se de passagem, eu sou um profissional de criação, né? Criativo. Quando a gente imagina Tá Tudo na Cabeça, é uma coisa assim que é de cada um, né? Então, eu imagino algo bem criativo, jovem, colorido, dinâmico, movimentado e que... Ai, meu Deus! Vibração, vivacidade ali, coisa viva, energia. Eu imagino nesse sentido, porque são coisas, como eu falei no início, são insights, ideias, coisas, inovações, pensamentos, coisas que só a gente pensa ou que é uma adaptação de alguma coisa que pode melhorar. Então, é o processo criativo, a indústria criativa rodando a todo tempo. Isso é interessante. A indústria que a gente pode melhorar. A gente já fez. A gente gravou o primeiro podcast com o Milano, falamos sobre presença digital. Gravamos com o Vitão, que ele deu bons insights, boas dicas pra gente e falamos sobre o vídeo, né? Ele é um videomaker muito bom. A presença do Milano também foi muito interessante para comunicação, para o vocal. E agora o Nicolas dando esta ideia pra gente tirar da cabeça toda essa energia, toda essa vivência daqui. Nicolas! O nosso logo, o que você acha dele? Tá bonitinho?
Olha, vocês, eu vou dizer pra vocês. Foi você- feito- foi- eu vou ser sincero. Foi feito no PowerPoint. Made Eu vou ser by sincero. Adriana. Vocês não são profissionais da área, então tem coisas que só quem é profissional entende. É verdade. Quando a gente contrata um profissional, a gente contrata porque a gente confia no trabalho dele, na percepção dele, no certeza. ponto de vista, no senso crítico que aquele profissional, cara, isso aqui acho que funciona assim e tal. Então, assim, não tem vergonha nenhuma, por exemplo, em ter sido feito num Canva ou num PowerPoint, até mesmo porque quando eu Foi comecei... uma criança que desenhou. Não tem problema. Se as crianças É isso desenhou, tá mesmo. maravilhoso. Acho que cabe aí, por exemplo, que era uma dos questionamentos que a gente fez e que ele falou, né, no princípio, que quando a gente começa, é de qualquer jeito, né? Exatamente, a gente tem que começar de algum lugar. Se você fica preso a, cara, eu só vou começar quando eu fizer um curso, ou quando eu for um profissional, se for assim, eu não sou um profissional. Porque ser um profissional depende muito do ponto de vista do quanto você entrega, do quanto você prova. Então, o profissional, ele está sendo construído todo dia, nos processos, estudos. A primeira peça que eu fiz, que eu lembro, foi o quê? Num PowerPoint. Na época eu usava PowerPoint, Paint, Photoscape. Como é aquele de vídeo do Windows antigo que só... Movie Maker. Movie Maker. Nem eu sabia Maker. que Eu existia, fiz sou bem o novinha. logo do meu instituto, eu fiz no PowerPoint. Depois que eu aprendi Illustrator, eu passei para o Illustrator e melhorei alguns pontos de traços, enfim. Mas, basicamente, foi construído no PowerPoint. Hoje em dia, você começou no PowerPoint, começou assim, muito mais difícil na época, né? Quem quer começar nessa área hoje? Quais seriam as ferramentas que a gente tem disponível no mercado para... Antes de tu falar, eu só queria dizer que eu ainda não é o próximo módulo, instrutor digital college. Por isso que eu tô no Canva, mas vai. Não, mas... Só me justificando. Não foi a criança, foi a Adriana que fez o logo. É um ponto Obrigado, justamente Adriana. de debate muito grande na profissão de design, né? Que designer não pode usar Canva. Gente, quem disse isso? Claro que eu posso usar Thalita. O Canva, para quem não conhece... O Canva, para um quem não estilinho. conhece, vamos dizer assim, imagina um PowerPoint ou um Photoscape que você tem inúmeras possibilidades de manipulação de foto, vídeo, elementos, formas, de construir um slide, de fazer um videozinho cortado em cenas. O Canva é isso. Ele permite tudo isso. Aqueles aplicativos que a gente tem no celular, PixArt, CapCut, o Canva é tudo isso e mais um pouco. Então, seria uma boa ferramenta para começar a brincar ali. Na verdade, é uma das mais conhecidas hoje. Inclusive, o Canva hoje tem muitas funcionalidades que, ao contrário das ferramentas profissionais, quando você usa no dia a dia, que você tem que fazer coisas repetitivas a todo momento, ele se torna muito mais rápido no processo. Não estou dizendo que a gente deve usar só 100% Canva, mas que a gente pode unir um a outro e mesmo assim fazer um trabalho com excelência. E é a única ferramenta profissional gratuita, né? Para quem quer começar, é a ferramenta mais indicada. Exatamente. O que a gente faz na Digital College hoje, com Canva, Photoshop, Illustrator, Premiere, tudo junto, é a maior prova disso. Para quem chega na Digital College hoje e vê algumas coisas, acha que tudo é feito no Premiere, After Effects, ou Photoshop, ou Illustrator, que nada é feito no Canva. Mas tem muita coisa que é feita no Canva. Só que ninguém imagina, mas está no meio do processo embutido. Saber usar, né? Saber usar. Saber usar. O que importa para cada tipo de processo? Um não substitui um outro. Um complementa o outro. Entendi. Aí Então, tá a chave. o Canva, ele funciona hoje como essa ferramenta para quem quer ser realmente autônomo, porque nem todo mundo, principalmente os pequenos negócios, não tem recurso para pagar um profissional. Aproveitando a tua deixa dos pequenos negócios, fala pra gente o que é que, para começar, assim, um básico, você como designer, você sugeriria. Vamos aqui, estamos começando no podcast. Aí você vai chegar, olha, anote, primeiro isso, segundo isso, terceiro. Assim, dentro do processo criativo da publicidade, quando a gente fala da criação de um produto, que o podcast é um produto, mesmo que não seja monetizado nem nada, mas o que a gente está fazendo aqui é um produto. A gente está passando informação para pessoas que não conhecem a gente. Então, quando a gente fala desse processo de criação de um produto, a gente está falando de um processo que tem um ponto A e tem um ponto Z. Sim. Cada ponto, se for obedecido ou seguido da melhor forma, quando chegar no ponto Z, a gente vai ter algo completo e assertivo. O grande erro nessa questão do processo criativo é a pessoa querer começar no ponto A e já querer pular para o ponto Z. Esquece processos ali que estão no caminho que fazem a diferença, mesmo que sejam besteira.
Como, por exemplo, Tá Tudo na Cabeça é um podcast da turma 1 de marketing digital. O que é o Tá Tudo na Cabeça, quando a gente fala? Né? Então, por exemplo, aqui na nossa televisão a gente tem Tá Tudo na Cabeça. Vai lá, olha esse logo. É, vamos pegar o exemplo anotar. aqui. Vamos, mão na massa, mão na Anote o massa. número. A gente gosta de mão na massa, vamos... Quem sabe faz ao vivo. Quando a gente fala do processo criativo, o processo criativo inteiro, a primeira coisa engloba um naming, que é o nome do produto. O name, anota aí, galera. Neme. Então, Tá Tudo na Cabeça é o nome de vocês. É o nome. É o que vai nortear o profissional de design. Porque, né? A gente já recebe, quando a gente recebe um briefing de criação de identidade visual, a gente já tem que receber o name junto. Às vezes, o name, ele está junto. É o seu senhor designer. Tá no modo avião, mas não tá no modo... não perturbe. Don't worry, let's go. E aí, o name, basicamente, Tá gravando? dentro desse processo criativo, ele é a primeira coisa que a gente define para definir os outros pontos. Então, tá tudo na cabeça. Depois a gente vai definir persona, né? Ali, tom de voz. A persona pode vir antes? Pode. Mas, às vezes, em alguns clientes, às vezes, alguns briefs que a gente já recebe o nome. Não, o nome tem que ser assim. O nome Tá Tudo na Cabeça. E aí vocês se virem pra Primeiro desenvolver nome. a persona, tom de voz e não sei o quê. A Às vezes a gente recebe um briefing assim. Então Mas a pessoa a gente já tá se preocupa aberto, logo viu? com... mas a pessoa lá já tem que logo se preocupar em colocar um nome do negócio dela e que vai servir para todas as redes sociais. Exatamente. Vai identificar. Na questão do nome, você tem que ter várias preocupações. Primeiro, como que está a disponibilidade dele nas redes sociais. Sim, se ele está registrado no INPE, se não tem outra pessoa que já registrou esse nome. Ixi. Porque se tiver registro, você não pode usar. Você vai ter que trocar de nome. Isso já tem vários casos aí públicos que Anote. são polêmicos, né? E depois no name vem vários processos pequenos. Vem Persona. pesquisas, muitas pesquisas para chegar no name e depois chegar na identidade visual final. Então, nome, persona, mapa de público. Mapa de público? Aí vem as análises, né? Análise SWOT, vem várias coisas aí que a gente aprende nos pontos, para quem é publicitário entende esse processo bem, que ajudam na construção e na assertividade de um projeto. Achei que era só escolher umas cores bonitinhas. Não, Adriana? E o nome não era, não? Não, achei que escolhe o nome lá, escolhe umas cores bonitinhas e... Tipo, vai aonde que a gente É muito foi? o que acontece. A pesquisa da cor, como é o nome do... Fez um Color Trends 2023, 2024. Foi um estúdio muito bem preocupado. Essa aqui é a nova cor do verão. As cores de verão. É muito o que Nós estamos acontece, na na frente. verdade. Acaba que quando, se por exemplo é feito dessa forma, o nome foi porque a gente achou legal, as cores são porque são bonitas e tal, acaba que você não tem uma história para contar. Chega no processo de tal, por que as cores tá tudo na cabeça? É esse verde, que eu acho que é um verde, né? Com um laranja e um branco. Verde esmeralda. Por que é? Porque são as cores, serão as novas cores da tendência 2023. Como aqui é tecnologia e inovação, a gente já tá lá A gente na olhou as frente. cores. Tá, mas aí depois que passar o verão 2023, o que é que entra? Não sei. Ixi, aí a gente vai conversar com o Nicolas. Então, Nicolas, como é que faz? Esse é o ponto. Aí vocês poderiam debater, por exemplo, não, tá tudo na cabeça, é dinâmico e sempre vai estar mudando a aposta de cores baseada em cada verão. Defesa. Anote aí que eu gostei disso. Tá vendo? É você criar argumentação para quando as pessoas lhe perguntarem por que disso, ou mesmo quando não perguntarem, você ter a oportunidade de explicar para elas o porquê que é assim, para Storytelling. que faça sentido na cabeça delas. Porque, na verdade, no design, nem tudo precisa fazer sentido. Tem coisas que são óbvias e tem coisas que não são óbvias. As coisas não óbvias são legais porque a gente tem a oportunidade de contar ou de alguém perguntar e a gente contar o porquê. E criar Porque um fica sentido. E criar um sentido. Porque aquela pessoa fica, até o presente momento, até ela perguntar o porquê, ela tá na dúvida do que é diabos aquilo ali. E aí, quando a gente explica, aí... É que nem você olhar para um quadro de arte que ninguém sabe o que é e cada um chega. Várias Dá percepções a sua diferentes. opinião. Pode ser alguém morrendo, pode ser um hambúrguer com ketchup, pode ser qualquer coisa. Até a hora que você chega pro criador. Que ele explica. Mas tem uma parada que fala, o McDonald's tem amarelo porque são as cores que atraem fome, tem a cor principal que
cria um alerta, o azul, psicologia das cores, que limpeza, liberdade, né, segurança. Tem uma parada dessa, não tem? Sim, tem. No caso aí, o nome é a psicologia das cores. Psicologia das cores. No caso do vermelho, isso eu já até abordei numa imersão que eu dei na Digital College, que foi... o vermelho ele é uma cor que, ao mesmo tempo, dependendo do tom, traz um conforto muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele é tão forte que ele afasta a gente, porque, às vezes, incomoda. Mas, no caso do vermelho, se você for parar para olhar, é uma cor que você jamais perde de vista. Exemplo, se a gente estiver no meio da multidão, como era, por exemplo, o Fortal, e todo mundo está de amarelo, e a gente vê alguém de vermelho, a gente vai olhar para a pessoa de vermelho. É verdade. Porque é a cor que chama mais a atenção. Não me pergunte por quê, porque eu não lembro. Mas é. É tanto que das várias coisas que são usadas vermelhos, como, por exemplo, um pare no semáforo, é vermelho. Porque se fosse o verde, não prenderia tanto a atenção, não criaria tanta sensação de alerta no nosso cérebro quanto o vermelho cria. Então, aquela coisa de cuidado. Então, quem está começando a criar sua presença no digital, ou criar sua logo nova, ou refazer sua brand, refazer sua logo, sua presença, tem que tomar cuidado com essas cores também, né? Tem que tomar cuidado com as cores. Encher o negócio tudo de vermelho lá e achar que é para chamar atenção tudo e acabar... Já imaginou o McDonald's com um verde na paleta? O que eu imaginaria do McDonald's? Tá, agora ele é vegano. Agora ele é amigo da natureza. Agora a carne dele é de vegetais. Não é mais da vaquinha, entendeu? Nicolas, você entrou aqui, você olhou o nosso espaço do podcast. Diga o que você pode contribuir visualmente, porque a comunicação aqui, além de ser o oral, a gente também está gravando, então vai ter o visual. Sim. E aí... Vai ter o visual. Tá tendo, não tá sendo gravado. Tá gravando? Será que tá gravando? Eu espero que sim, espero né? que Cadê seja, bastidores? Vamos botar nossa face na internet. A gente sabe que tem que ter umas coisinhas. Que tem que ter, não, porque não tem que ter. Mas que agrega valor, né? E torna um ambiente mais agradável e mais estimulante para as pessoas quererem assistir. Isso. E aí, o que é que quais considerações você faria aqui no ambiente? Pronto. Tudo isso também faz parte de uma identidade visual, no caso. Porque quando a gente fala de, por exemplo, esta sala, a gente está falando de algo que são vocês que estão usando. Mas, no caso, essa sala em específico, não só são vocês que usam. Ela é usada para várias coisas. Nossa, compramos. Ela é usada para várias coisas. Vai ficar tá tudo na cabeça nesse vidro. Acaba que, quando a gente, por exemplo, se fosse uma sala própria do podcast, só para uso do podcast, a gente teria elementos que favorecessem a identidade de vocês. Então, esse aqui é o nosso podcast. O que dá pra gente colocar aqui de elementos pra gente, agora, no fundo, nossa televisão, o que a gente consegue aqui? A gente pode começar pelas cores, né? As cores do estúdio, que pode ter, por exemplo, ao invés desse carpete ser marrom, que eu acho que é marrom, né? Também não sei, é verde, marrom, não sei. Nosso design é daltônico. Eu não contei esse ponto pra vocês, né? Eu sou um pouquinho daltônico. Jura? Como é que funciona o design daltônico? Ei, Nicolas, e o que tu acha da fonte da logo? Não, assim, vamos tentar primeiro falar do ambiente, né? Que faz parte da identidade visual. E depois a gente bate os pontos da marca. No caso do ambiente aqui, a gente poderia trabalhar muito com as cores de vocês. Então, eu tô vendo que vocês têm branco, laranja e um verde, que são as cores primárias de vocês. Mas vocês poderiam ter, talvez, um preto ou alguma cor mais escura, que vocês pudessem dar um destaque maior aqui. Talvez um azul marinho, um azul petróleo, que combina ali com verde. E vocês poderiam criar esse dinamismo de ambiente. As cadeiras poderiam ser laranjas, né? Para contrastar com o verde de vocês. Tá anotando aí, Adriana? Trazer da tela meu nome pra vida real. Comprar a cadeira nova. Trazer da tela para a vida real a marca de vocês, a identidade de vocês. Sim. Legal. Aqui atrás poderia ter um desenho de Posca com um cérebrozinho. Não, peraí, como é o nome do remédio? Caneta Posca. Anote. É uma caneta que a gente usa que ela fica branca no vidro. Linda. Mas só perguntar, cara. apaga? Apaga. É uma caneta própria para isso.
Poderia ter um desenhozinho aqui. O Antônio né? tá de olho ali, ó. Porque, sabe por quê? Escrever do Porque vamos vidro. pensar aqui na realidade, né? Por enquanto, o ambiente não é... É um ambiente genérico. né? Com o que a gente tem aqui, o Por que a gente exemplo, dá pra usar? O Guerra, ele compõe o nosso ambiente Minha com essa bicicleta. garotinha. É uma obra de arte. Ele chega aqui e diz que eu tenho até medo de pegar, porque... Cuidado com a minha bicicleta, Adriana. Mas ele diz que é o nosso... A Adriana adora que é o bicicleta. nosso, que é o nosso símbolo. Ela manda mensagem toda a gravação. Não esqueça da bicicleta. São elementos que, por exemplo, tá Umas tudo na caneca. cabeça. Quando a gente imagina tá tudo na cabeça, a gente imagina criatividade mesmo, loucura e tal. Vamos imaginar, por exemplo, que o estúdio de vocês poderia ser muito parecido com o estúdio de iCarly. De quem? Ai, Carly. Poderia, super. Legal. Porque é uma coisa muito louca, jovem e dinâmica direta. Anota Tá, aí, eu vou backstage, esmagar o anota bicho aí, aqui backstage. todinho, né? Depois eu vou ter que Cuidado com a no bicicleta. dicionário. Não sei nem se eu anotei Poderia certo, ser na mesma vibe, entendeu? Trabalhando com as cores e tal, aquela dinâmica, que nem tudo no estúdio é estático, direto. É. Poderia ter uma luzinha piscando. Quando vai trabalhar com áudio, a luzinha pisca no mesmo ritmo e tal. Dá pra criar essa dinâmica. Então, Essa o exemplo cabeça mais de uma pessoa próximo... criativa, né, Leandro? Não para. O tempo todo assim, você que acompanha ele o dia a dia dele, O Nicolas não para, não. não para não. É uma sirene lá dentro, lá, virando. Pensa todo, não para de pensar. Ele tá muito falante, né? Tá eu falante falo hoje. pra ele todo Eu dia acho que ele tá meio tenso. Não para de balançar Ele tá com essa suando cadeira. aí, tá Na nervosinho. verdade, ele ia ó. passando e jogaram ele nessa cadeira. Tá bem. O criativo, na verdade, ele tem que ter a todo tempo a mente aberta, né? Porque tudo é referência. O que eu tô vendo nessa sala pode ser uma referência para uma coisa que não tá na cabeça, mas pode funcionar para outro projeto. Então, tudo que a gente vê de comercial, de mídia, de produto transmídia, que são aqueles produtos que interagem com o público nas ruas, são coisas que inspiram a gente. Por exemplo, não entendi isso aí. Produto transmídia, vamos imaginar Anote. que, por exemplo, o Cimento, a Apodi tá fazendo uma intervenção aqui no meio da Santos Dumont. Aí a Apodi vai e faz um desenho ou quebra uma parte de uma calçada, coloca um cimento, né, fresco e pisa em cima de propósito. Aí quando o cimento seca, aí vai lá, aí a Apodi coloca os caminhozinhos, né? Aí vamos dizer que esse cimento fresco que foi todo pisado, ele leva até um ponto de ônibus que tem um banner enorme da Apodi, dizendo assim: Apodi é a melhor solução em cimento que você pode ter. É um produto sei. transmídia. As pessoas seguiram as pegadas e chegaram nesse ponto, que falava sobre algo que elas estavam pisando, um cimento. Caraca, tem que ter uma mente muito criativa pra poder pensar Te em tudo bateu, isso, né? viu? E aí Bateu, são, né? Bateu são aí coisas dentro. que a gente vai Bateu. imaginando. É realmente louco. Loucura ser louco. Tem que colocar ele... Pra entrar na publicidade não pode ser normal, não. Tem que... Tem que ser meio... Mas essa criatividade nem todo mundo tem de princípio. Eu não tinha essa criatividade em que eu ia te princípio. perguntar. Como é que a gente exercita essa criatividade? A gente constrói tanto nos processos quanto nos estudos. Tanto em pesquisa como em buscar inspiração. E quando a gente Onde fala- buscar essa inspiração hoje? Hoje tem vários lugares que a gente consegue buscar inspiração, mas se você tiver uma mente muito criativa e muito aberta, você consegue buscar inspiração em qualquer lugar. Num post que você vê no Instagram, que pode ser legal, que pode ser um post muito genérico, mas que, cara, isso aqui funciona pra tal coisa, eu vou salvar. E aí, em algum momento... Buscar algum post, não necessariamente do mesmo nicho. Exatamente. De outra, um cara que tem um supermercado, ele pode ver de Pode uma ter empresa. algo naquele post, por exemplo, pode ter um feijão. Ah, a foto desse feijão aqui tá muito massa, cara. Vou salvar essa foto aqui pra usar em tal coisa. Tu jura que tu fica entrando nos cantos e fica olhando pro feijão, pro não sei o quê, e fica salvando tudo dentro da cabeça, não para de funcionar, que tu fica olhando pra esse negócio toda hora, achando que vai usar em algum lugar. Eu, na verdade, quando eu entro nesses lugares, a minha cabeça é crítica demais. Então, quando eu entro num lugar, eu procuro ver logo num anúncio ou em qualquer coisa o que tá de errado. Procuro logo Começar por a isso, olhar né? pras pessoas e pras paredes. Porque de vez em quando tá errado? acontece que tem, né, alguma coisa errada, um erro de português ou um posicionamento. Se você parar para olhar mesmo com um olhar crítico, algum alinhamento, alguma coisinha de vez em quando tá errado, não é sempre. Mas uma das primeiras coisas que eu olho é sempre isso. Depois, eu fico tentando imaginar outras cores ou de que forma aquilo poderia ser melhor, ou de que forma poderia ser aplicado de forma diferente, ou se aquela peça poderia ser destrinchada em algum outro
algum outro meio, como um produto transmídia que interage com o público. Porque, na verdade, quando a gente fala de uma mídia estática, a gente está falando de uma mídia que é um produto, é uma mídia off, né? Que é uma mídia não digital, que a gente não tem mensuração do quanto impacta, né? Então, é um outdoor, é um bus door, que é aqueles anúncios que ficam atrás do ônibus. Você investe, mas você não tem noção do quanto vai retornar para você. Porque você está trabalhando com um público de massa. Então, ao mesmo tempo que um outdoor está numa avenida que passa 100 mil carros por dia, 10 mil pessoas podem ser impactadas com aquilo. Porque as pessoas elas podem não ter interesse. E é aí que vem, por exemplo, o destrinchamento de uma peça. Uma peça que funciona para o digital de alguma forma, ela pode não funcionar para o off da mesma forma. A abordagem pode ter que mudar, a forma de se comunicar também. E aí o olhar crítico do criativo é justamente esse. É você imaginar se aquilo funciona para aquele meio e de que forma pode funcionar para outro. Então, cores, imagens, até mesmo na questão criativa, na publicidade, eu já identifiquei muita gente que já fez arquitetura em algum momento ou que já quis fazer arquitetura. Eu sou um exemplo, já quis fazer arquitetura. Mas a arquitetura hoje, design de interiores, eu posso dizer que é meu hobby. Acaba que quando eu penso nisso, e vamos dizer uma identidade visual, eu também penso nisso aqui. Entendi. Agora. E seria essa... Hoje, por exemplo, a gente está falando muito aqui, a gente está começando, a gente fez o nosso próprio logo, né? Escolhemos nossas cores baseadas nos nossos estudos, não sabemos se são as cores corretas hoje de a gente usar. Estamos criando o nosso Instagram, né, Adriana? Estamos fazendo o planejamento. Então, assim, estamos começando por conta própria. Como a maioria das pessoas, né, estão começando, nossos comerciantes ou a persona própria dela, às vezes quer melhorar o Instagram dela, tem um negocinho dela, está começando alguma coisa, a gente acaba começando por conta própria. Qual que é o momento, qual que é o ponto, porque eu estou vendo aqui pelo que você falou, existe muito estudo por trás de tudo, existe um grande diferencial de a gente fazer o que está na nossa cabeça e conseguir passar daquele jeito pro montar, né, o criativo, do profissional que a gente fala, porra, vai mudar tudo agora, a gente precisa contratar alguém profissional. Quando a gente fala de criatividade em termos gerais hoje, principalmente com a era digital cada vez mais forte, é não fechar a cabeça de que isso aqui tem que ser feito só por um profissional, não pode ser feito por mim. Porque se você for olhar hoje, na verdade, a grande parte das coisas que a gente vê nas redes sociais, muitas das coisas são coisas simples. São coisas que são feitas por pessoas que não são da comunicação social, não são jornalistas, não são publicitários, não são marqueteiros, mas que dá certo também. São pessoas que estão apostando, arriscando, tentando, né? Testando. Para quem está no marketing digital ou em qualquer área da comunicação social, sabe que tudo é teste. Tudo que a gente faz é teste. A gente tem que testar para saber se vai funcionar. Então, quando a gente está num processo, por exemplo, principalmente de uma criação de uma marca que é nova, uma coisa que está chegando agora, tudo é novo. Não tem processos definidos, não tem coisas definidas. Então, tudo que pode se imaginar é teste, né? Principalmente quando é uma coisa pequena, como, por exemplo, esse podcast. É uma coisa que você não pode esperar ter muitos estudos e não sei o quê, para começar, né? E não começar, porque, no fim das contas, você nunca vai começar. Você tem que ir começar e não tem problema nenhum em você definir isso depois. Porque pode vir a ser que funcione. Existem marcas que a gente vê evoluir com o avançar do tempo. Porque elas começam de uma forma e vai evoluindo. Porque vai se profissionalizando, vai crescendo, vai tendo mais braços de apoio ali, profissionais que são capacitados para fazer aquilo. A priori, eles não precisaram. Eles fizeram e depois profissionalizaram. Nicolas, eu tenho 2 perguntas. A primeira é para a gente, da construção do nosso podcast. O que você acha que você sugeriria como do que a gente tem aqui? A primeira coisa que, quando você sair dali, amanhã a gente tem que estar fazendo. Pergunta específica, hein? E vai ajudar a gente, não é não? Falando no meu ponto de vista de design? Praticidade, mão da massa. Pronto. Acho que uma das primeiras coisas que vocês devem investir, já que vocês estão fazendo gravação audiovisual, é justamente pensar em como vocês vão apresentar esses vídeos para as pessoas. Porque quando a gente fala de audiovisual, a gente também está falando de identidade. A identidade que vocês criam no digital, ela também passa para o audiovisual. Então, um banner de YouTube, o banner que vai identificar a capa de vocês no YouTube, de cada episódio do podcast,
é um ponto importante. Os templates que vocês vão usar no Instagram é importante. Vocês vão usar algum encerramento em cada corte de Reels que vocês vão botar no TikTok ou no Instagram? Uma marquinha animada, alguma coisa assim? Eu acho interessante colocar um dinamismo. Movimento. E aí, por exemplo, na questão de YouTube, quando a gente fala de YouTube, a gente está falando de uma série. Isso aqui que a gente está fazendo é uma série. São episódios que tratam de assuntos de um mesmo nicho, no caso, a comunicação. E aí, quando você vai colocar isso dentro do YouTube, é tanto que quando você vê outros podcasts ou qualquer outro programa tratando de uma série, eles sempre destacam muito que série é aquela e que episódio é aquele. Porque quem está assistindo em série, ele não quer saber quem está naquele episódio. Ele quer saber que episódio é aquele. Do que vai falar, qual é o número do episódio. Então, um ponto importante para colocar dentro do YouTube, que seria algo que vocês fariam, seriam trabalhar as capas dos vídeos de vocês. E no Instagram, que vocês vão fazer a ponte para o YouTube, trabalhar essa questão da identidade de vocês. Uma dinâmica com o O, por exemplo, o tudo. O O pode se transformar num cérebro sem querer e aparecer os raiozinhos. Mas no início tem o O, entendeu? Beleza. É dinâmica. É tudo a ser pensado. Tudo é possibilidade a partir do início, né? E aí, assim, a gente amou as dicas. Vamos estudar a maneira de colocar em prática. E a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Nicolas. Eu queria fazer uma pergunta antes de encerrar. Mas eu não ia... Não, pode falar. Aí a pergunta seria, se você, como no caso da gente, não tiver nada, né? E você não tem uma equipe de designer, não tem, como você sugeriria que a pessoa começasse? Essa é fácil, porque é uma coisa que eu tenho observado muito essa semana. E o que eu posso dizer é que, para quem não sabe por onde começar ou como ir, seja curioso. Pergunte, procure. Se eu não sei fazer... como eu faço isso aqui no Canva? Vou lá no YouTube. O YouTube hoje é uma das plataformas que tem mais conteúdo grátis disponível para qualquer pessoa. Tem muito conteúdo em que ensina vídeo, como editar uma foto, como fazer um card no Photoshop, uma coisa específica, um efeito de vidro, ou algum card no Canva. Eu, em vários momentos do meu dia a dia, eu pulo no YouTube para pesquisar assuntos que vão me ajudar em determinado ponto. Eu fiz um vídeo semana passada que era umas camisas da Digital College para passar internamente, né, nas TVs da recepção. E eu não sabia fazer. Tu jura? Eu vi lá. Mas eu precisava fazer. Muito bom. Eu fui no YouTube e procurei. Como eu faço? Eu sempre procuro o pai dos burros e o professor YouTube. O pai dos burros é o tio Google, né? Tio Google e o professor TubeTube. Tem muito conteúdo gratuito e massa, de gente muito massa disponível aí na internet. Hoje é muito fácil você sugar conteúdo, absorver conteúdo. Se você quer algo mais específico, invista num curso, invista numa formação, um curso online, se você consegue acompanhar online. Um curso aonde? Um curso na Digital College, Design e Criação, Marketing Digital, Data Analytics. Tem muita coisa boa. Full Stack, é bom. Tem muita coisa boa. Coisas pontuais também, tem muito curso pequeno, massa, que funciona, né? Então, o estudo, ele tá ali aliado totalmente à criatividade. Então, perfeito. E a curiosidade, eu acho que é o ponto... Curiosidade, você ser saber criativo. a pergunta certa para ter a resposta certa. Ninguém, na verdade, nenhum profissional da comunicação nunca vai estar no ponto ideal. Porque a profissão que a gente exerce hoje é uma profissão do futuro. É uma profissão que a todo momento tem que estar se inovando e tem que estar procurando coisas novas, tá com a tecnologia evoluindo a todo momento. Maravilha. Então, se a gente não evolui, quem é o jornal impresso hoje em dia? Ninguém. Eu acho que a educação hoje está mais ligada a saber fazer a pergunta do que saber responder, né? Exatamente. Mudou, né? Olha isso. Não tenha vergonha de ser curioso. Pergunte. Faça como o Leandro. Pergunte. Tem vergonha de perguntar? Não. Pergunte. Porque, às vezes, uma pergunta que ninguém faz porque acha que é uma pergunta boba, é uma pergunta que todo mundo quer perguntar, mas ninguém tem coragem. Falando sobre isso, Nicolas, pensando aqui em quem está ouvindo, a gente está construindo a presença e o cara falou, pô, interessante, eu quero contratar um designer, então quero profissionalizar minha presença digital, quero minha brand, minha marca, quero avançar. Como avaliar o design na hora de contratar? Como saber se esse cara é o correto para mim? Acho que um dos pontos principais na questão de quando você vai contratar um profissional é você entender o quanto ele te entrega. Porque cada profissional tem um valor. O meu valor não é o mesmo do seu, não é o mesmo da Adri, não é o mesmo do Leandro. É diferente. Com certeza não é. Cada um está em um estágio diferente.
Então, para quem está contratando, ela precisa entender o nível do profissional que ela quer. Ela não pode querer uma coisa nível Apple pedindo para o Leandro fazer. Pode. Não pode pedir para mim. Mas tem uma sobrinha minha ali que ela faz por 30 conto as artes. Pois é, mas a sua prima de 30 contos vai entregar a mesma coisa que eu entrego? Né? Pois é. Não vai. Ela vai usar as mesmas ferramentas, ela tem o mesmo know-how, conhecimento, ela investiu o mesmo... E tem alguma coisa assim que eu saiba? Me manda algum trabalho que você fez. Geralmente, quando a gente está tem algum site que a gente consegue verificar essa Isso, geralmente quando a gente está contratando alguém pro design, a gente pede um portfólio, né? E acompanhado disso, o currículo. Eu quero saber com quem ele trabalhou. Para conseguir ver também aonde ele trabalhou e ver se está aplicado lá dentro. E se não, geralmente eu gosto de sentir como a pessoa é. Como ela é no dia a dia, como ela trabalha, se ela é curiosa, se ela não é, se ela é proativa. Inteligência. Isso ajuda no fluxo de trabalho. Se você precisa... Soft skill. Se você precisa de um profissional dedicado, você precisa entender o que ele precisa te entregar. Se ele ainda não te entrega um serviço profissional, mas ele te entrega proatividade, te entrega curiosidade, te entrega tudo isso, ele é um profissional super capaz de evoluir e se tornar um profissional tão bom quanto quem está liderando. E a vontade de aprender, né? Eu acho que isso daí é sempre... A vontade de aprender, a gente... levar em consideração. Ninguém tá todo mundo pronto toda hora, né? Ninguém tá pronto, ninguém tá no mesmo nível, todo mundo tá em momentos diferentes. Eu posso estar no mesmo semestre da faculdade de outra pessoa, mas ela teve experiências diferentes das minhas, que me fazem ter percepções diferentes do que ela tem. Pode ser a mesma coisa, mas são experiências e percepções diferentes. Pontos de vista diferentes. O que é bom pra ela, pode não ser pra mim, mas isso vai variar de cada pessoa. Maravilha, é isso aí. Mais alguma coisa pra mim? Eu ficaria aqui até porque é muita informação, muito conhecimento, mas... Temos que ir. Então, a galera que está procurando profissionalizar seu comércio, seu negócio, quer presença digital, procure um designer, procure uma equipe, maravilha. Procure o Nicolas. Mas aproveitando, o Nicolas. deixe aqui os seus contatos, o seu Instagram, seu portfólio. Quem quiser algum serviço, né, de design pontual, no caso, porque o meu portfólio, a minha agenda já está bem cheia, mas pontualmente eu ainda atendo. Anota aí meu Instagram, Nicolas Nobre, com 2 S, Nicolas com S Nobre. O estagiário vai colocar aqui na tela. Aqui. Como é, pra falar nisso, a gente ficou de perguntar como era aquela no QR Code, né? Não, a gente ia perguntar, já que ele vai fazer esse negócio, será que ele vai dar melhorar nossa logo? A gente vai saber perguntar, né? Será que ele entrou aqui e ficou olhando pra nossa logo e viu como que dava pra melhorar? Nicolas, muito obrigada. Obrigado. Por ter aceitado o nosso convite. Você é uma pessoa maravilhosa, sempre pronta a ajudar todas. Eu sou essa pessoa que pergunta e pergunta horrores e você está sempre lá disponível. Pergunta mesmo. É verdade. Dando boas soluções. Não tem nada de errado com isso. Não. Agora eu tô mais tranquila. Mais alguma coisa por mim aqui? Não, por mim encerrou. Acho que a gente teve bons insights, boas ideias. Espero que todo mundo tenha gostado do nosso Nicolas Designer. Ele tenha respondido muitas perguntas da galera. E esse foi nosso 3º episódio. Obrigada, Leandro! Obrigado, gente. Foi sofrido, mas deu certo. Leandro, você vai fazer o QR Code aqui, botar os nomes pra gente aqui da galera? Coloco. Por isso eu não falo aí muito, sou da parte do backstage. Nicolas, muito obrigado. Obrigado, Adriana. Valeu. Obrigada. Tá tudo na cabeça. Tamo junto, tá tudo na cabeça. Tá tudo na cabeça, 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 tá tudo na cabeça.